Nós vamos hoje estar pregando sobre unção de multiplicação. Quem aqui quer multiplicar? O povo está animado. Vamos multiplicar. Quem sabe como multiplicar? Então vamos aprender. Amém? Antes de começar, eu gostaria de falar que eu vou fazer uma alegoria, tá? Porque eu aprendi na teologia que toda vez que você vai fazer uma alegoria, você tem que falar que você vai fazer uma alegoria. E se você quer saber o que é alegoria, você vai fazer teologia. Não vou falar. Mas vocês talvez notem comigo pregando o que é uma alegoria. Vamos começar lendo Gênesis 30, de 37 a 43. Vamos ler aqui. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas, e pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-os dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles, nos bebedouros. E assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Eu sempre achei essa história muito intrigante. Como assim, né? Colocar os animais diante de varas listradas e as ovelhas se multiplicarem. Eu sempre achei muito, desde criança, né? Eu leio a Bíblia desde que eu tinha 8 anos, né? Eu comecei a aprender a ler, já comecei a ler a Bíblia. E eu achava essa história esquisita. Falei que não tem lógica. E aí, eu estava vendo um pastor num podcast do Jesus Cope. É Cope? Cope. E aí ele falou uma coisa e eu, nossa, falou sobre a vara. Eu falei, nossa, eu vou pesquisar sobre a vara. E aí eu comecei a pesquisar e o Senhor foi trazendo revelação. Gente, a vara é a cruz. Então, primeira revelação de como multiplicar. Olhar para a cruz. Quem olha para a cruz, multiplica. Porque se você entende o sacrifício de Jesus na cruz, não tem como não multiplicar. Porque a cruz são 2 varas. Uma de assim e a outra de assim. A madeira de assim é o nosso relacionamento, eu com Deus. E de assim é o relacionamento com os meus irmãos. Então, se eu olho para a cruz, eu multiplico. Não tem como não olhar para a cruz e não multiplicar. Então, quando Jacó coloca as ovelhas diante das varas, ele está colocando diante da cruz. Então, essa é a primeira coisa. Para multiplicar, você tem que ter a revelação da cruz. E as ovelhas listradas, salpicadas, malhadas, e todo moreno, é o próprio Jesus na cruz. Jesus ficou listrado com as chicotadas que ele tomou. As chicotadas deixou ele todo listrado, né? Ficou listras nas costas de Jesus. E
malhado, Jesus caiu, se machucou. Com certeza ele ficou cheio de hematomas. Arrancaram a barba dele. Não trataram ele com amor. Na hora que colocaram a coroa de espinho na cabeça dele. Com certeza ele foi socado. E aí ele ficou malhado, cheio de manchas roxas. E salpicado pelo próprio sangue dele. Ele foi salpicado com o sangue dele, escorreu por todo o seu corpo. E moreno é o sangue pisado. Só quando o sangue pisado fica o quê? Preto. Então Jacó colocava as varas nos canos diante dos olhos das ovelhas. Olhe para a cruz. É o único jeito de multiplicar, é você olhando para a cruz. É você tendo um encontro com Jesus na cruz. A pastora Emma Cláudia sempre prega sobre a revelação da cruz. E eu sempre busquei a revelação da cruz. Nas minhas orações eu falava, Senhor, eu quero compreender o que essa mulher está falando. Que negócio é esse de revelação da cruz? Que ela fala que teve a revelação da cruz, revelação da cruz, revelação da cruz. E aí eu tive algumas revelações da cruz, né? Uma delas, nós estávamos na convenção, que foi no Allianz Parque, lá no estádio do Palmeiras. E, aliás, aquela convenção, tive muitas coisas que Deus me falou, marcante aquela convenção, mas eu me via debaixo da cruz e o coração de Jesus explodindo e saindo água e sangue, e aquela água caía sobre mim, e me lavava, e eu fui revendo toda a minha vida, e me purificando, me santificando, e a água me lavando de toda a amargura, rancor, esse tipo de coisa, né? Foi um dos momentos que eu tive uma revelação da cruz. Então, é importantíssimo, se você nunca teve uma experiência profunda com a cruz, você precisa ter essa revelação da cruz. Se você não entende o sacrifício de Jesus lá naquela cruz, como é que você vai ter amor pelas almas? Né? Você precisa ter amor pelas almas para poder. Se a sua mãe, seu pai, seu irmão morresse hoje, sem ter aceitado Jesus, como é que você ficaria? Se você não tivesse certeza que eles já foram salvos. Então, essa é a revelação da cruz, né? Nós precisamos ter as marcas de Cristo. Você já foi salpicado pelo sangue de Jesus? O sangue de Jesus já esteve na sua vida? Nós precisamos ter as marcas de Cristo. Olha o que diz em Gálatas 6:17. Gálatas 6:17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Isso é o apóstolo Paulo falando. Sem papo. Não me perturbe, porque eu levo as marcas de Jesus no meu corpo. Quem pode dizer isso? Você leva as marcas de Jesus no seu corpo? Ou você é aquele que fica, porque o discípulo foi embora, porque está dando muito trabalho, porque não sei o quê, não aguento mais, eu vou desistir que eu estou cansada. Irmão, você tem as marcas de Cristo, já tomou chicotada por causa de Jesus, já foi preso por causa de Jesus. O que aconteceu de tão ruim com você? Para você estar querendo abandonar tudo, largar tudo, dizer que está cansado. Então, não me perturbe, eu tenho as marcas de Cristo, você tem? A vara e o cajado trazem consolo, olha só. Que maravilha, a vara e o cajado trazem consolo.
Salmo 23:1. Então, para ganhar, você precisa usar a vara. Fala, para ganhar, eu preciso. Vamos lá. Para ganhar, eu preciso usar a vara e o cajado. Então vamos lá, Salmo 23, de 1 a 4. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, a primeira coisa, o Senhor é o teu pastor. Você já aceitou Jesus? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Se Jesus é o teu pastor, nada te faltará. Amém? E ele te tira para as águas tranquilas. Por que a ovelha bebe água em águas tranquilas? Porque a ovelha é de lã. Quem aqui já lavou blusa de lã? Alguma mulher já lavou blusa de lã? O que acontece com a lã quando você molha? Fica super pesada. Eu lavei a minha blusa essa semana, falei, ai, que dor no braço. Dói muito o braço quando você está com dor no braço. Então, se você leva a ovelha em águas agitadas, ela encharca de água e se afoga. Porque a lã é muito mais pesada do que a ovelha. Então a ovelha tem que beber água em águas tranquilas. E o Senhor refrigera a alma. Então você não pode estar aí com depressão, angustiada, desesperada, porque o Senhor refrigera a alma. E não precisa ter mal algum, porque Deus sempre está conosco. E a tua vara e o teu cajado me consolam. Uau! Então, primeiro, temos que confiar que nada vai faltar. Então, descansa no Senhor. Segundo, beba a água da vida. Quem é a água da vida? Jesus. Então, uma ovelha para multiplicar, ela precisa beber água da vida. Confiar em Jesus, beber água da vida. João 7:37. No último e mais importante dia, sumiu, da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê em Jesus? De você flui rios de água viva? Você tem que beber na fonte ou você é uma fonte a alimentar outras pessoas? Né? Então, a ovelha, ela bebe em águas e ela é uma fonte a jorrar essas águas a outras ovelhas que precisam beber. Amém? Outra coisa, ter fé e não ter medo. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí eu pergunto para você: Deus existe para você? Deus existe para você? Porque tem muita gente que acha que Deus não existe, porque fala assim: ai, eu não vou confessar isso para o meu líder. Ai, Deus me livre de confessar isso para o pastor Rairini e a pastora Carmen. E Deus não existe para você? Você acha que Deus não está vendo? Então, que pensamento que é esse, né? Tem muita gente que está no nosso meio e acha que Deus não existe. E se Deus existe, então Ele vai te ajudar em todas as coisas. A vara e o cajado corrige, salva, protege. Provérbios 22:15.
A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A insensatez também está ligada ao coração do discípulo. Mas a vara livrará dela. Varada no discípulo que não obedece. Provérbios 23, 12. Dedique a disciplina ao seu coração e aos seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Olha que sério, da sepultura. A pessoa pode morrer se você não for obediente. Estamos falando aqui de obediência. Para multiplicar, o seu discípulo tem que ser obediente. Então, para multiplicar, o seu discípulo tem que ser obediente. Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, a vara dá sabedoria. Então, se o teu discípulo é meio burrinho, está faltando varada nele, porque a vara dá sabedoria. Então, irmão, a vara serve para correção. Ovelha que não obedece, não tem o que fazer. Não obedeceu, a orientação sua como líder, ela não vai multiplicar. Não vai. A vara era usada por juízes. Tem a vara da infância, a vara da família. E eu perguntei, por que usava o nome vara? Aí um advogado aqui da nossa igreja, Marco Violin, Dr. Marco Violin, ele falou que antigamente o juiz andava com a vara na mão. E conforme ele passava, ele estendia a vara assim, as pessoas se afastavam, porque o juiz estava passando. Então, ele era uma autoridade. E aonde ele estava, a vara estava com ele. E por isso que chama vara da infância, vara da família. E quando ele batia a vara, era a decisão dele, e era a decisão final, ninguém discutia. Hoje em dia, se o juiz for andar por aí com a vara na mão, ele vai morrer, né? Porque os bandidos tudo mata ele. Mas antigamente era assim. Então a vara traz obediência, traz ordem. Olha, o líder fala, tem que ser assim, assim e assim. E a pessoa não obedece, não vai ter multiplicação. A vara e o cajado faz milagres. Uau! Êxodo 4, 17. Tem aí, porque esse versículo eu não mandei. No outro culto conseguiu colocar. Êxodo 4, versículo 17. Ela está colocando. Vou ler aqui, ó. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Estamos aqui falando da vara de Moisés. A vara de Moisés é um cajado e ela simplesmente abriu o mar. Fez brotar água de uma rocha. Então, essa vara fazia milagres. Fala assim, eu usarei a vara e vou fazer um milagre na minha rede e multiplicaremos 100%. Lá em casa, quando nós usávamos a vara, pastor Andressa está aqui,
né? Ou obedece, ou você apanha. Não era assim, pastora? Então, eu usava a vara até na hora da comida. Não quer comer? Aí eu colocava a vara assim na mesa, falava assim, olha, você come ou come, né? Ou vai entrar na vara. E aí, coitado, eles comiam quiabo, jiló, comiam de tudo. Porque a vara funcionava lá. Hoje em dia, eles não comem de tudo, não me dá problema. Não, mas agora casou, não vai dar problema mesmo, né? Muitas pessoas falam, mas o discípulo deveria saber, eu acho que ele sabe disso. Precisa explicar, pastora? Não é óbvio? Preguiça de discipular, gente. Acha que o discípulo vem pronto. Aí eu falo o seguinte, quer moleza, toma sopa de minhoca. Né? Não tenha preguiça de discipular, minha gente, porque dá trabalho discipular. Discipular vem de disciplina, e disciplina tem que obedecer, e se não obedecer, tem que usar a vara. Coloca aí o vídeo da ovelha, olha só o que acontece com as ovelhas. Tem gente que é assim, você ensina e volta a ensinar e a pessoa quer ficar no buraco. É uma coisa, você fala assim, pastora, o que eu faço? Agora eu descobri, gente, pega a vara. Antigamente tinha, né? Um gancho assim, o cajado, você pegava pelo pescoço a ovelha, livrava de cair, tirava dos buracos. A vara serve também para você espantar os lobos. Vem um lobo, você taca a vara ali, sai daqui, seu lobo maldito. Vai pegar uma ovelha, não. Serve para apartar a briga entre as próprias ovelhas, que às vezes acontece, né? Já teve discípula, a pastora ama eu, não, ama eu, ama mais eu. Falou, para de brigar aí, gente, pelo amor de Deus. A gente ama todo mundo. A ovelha está indo para o caminho errado, você pega a vara, traz para o caminho certo, vem para cá, para de brigar, expulsa os lobos. Então a vara, você repreende e traz sabedoria para as ovelhas. A vara traz obediência. E a gente tem que ser obediente em tudo. Filipenses 2, 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quem é esse? Jesus. Obedeceu em tudo. Em tudo. Aí se não obedece, não tem como multiplicar. É preciso obedecer. Então, a Bíblia fala, né? Mulheres sejam submissas ao marido. Marido tem que respeitar a mulher, tem que amar a mulher. Os filhos obedeçam os pais. Você quer ficar rico, tem que dar 10% para Deus, guardar 30%, viver com 60%. Outra coisa, para você multiplicar, você tem que tirar a pedra do poço. Qual é a pedra que tem tapado o teu poço? Gênesis 29, 10. Gênesis 29, versículo 10. Não está aí? Esqueci de colocar? Acho que eu esqueci de colocar esse aí também. Não? Aqui. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão,
irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Então, você tem que tirar a pedra que está impedindo as ovelhas de beber água, tá? Então, tira a pedra. Qual é a pedra da sua vida? Preguiça, trabalho, escola, namoro, marido, pai, mãe. Qual é a pedra que tem te impedido de beber água? Tem alguma pedra impedindo aí? Porque a ovelha que não toma água, não multiplica. Você precisa da água da vida. João 7, 37, 38. João 7, 37, 38. Não apareceu? Aqui. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está fluindo o rio de água viva de você? Então, a água lava, purifica, renova, restaura e traz vida. Outra coisa que Jacó faz. Ele separa o rebanho. Fala assim, Jacó separou o rebanho. Você tem que escolher as preparadas para multiplicar. As ovelhas fortes, porque as fracas não multiplicarão. Olha só, Gênesis 30, 35. Gênesis 30, 35. Depois Jacó, aos de sua casa... Eita, cadê o 35? Mudou. Aqui. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos e os pôs aos cuidados de seus filhos. É isso. Então, ele separou as ovelhas e colocou 3 dias de caminho entre um rebanho e outro. Gênesis 30, 36. Agora que é o 36, 30, 36. E afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Então, o que quer dizer esses 3 dias, né? Jesus morreu, depois no 3º dia ele ressuscitou. Então, quando você está andando num caminho, muitas vezes você tem que mudar de caminho e fazer um outro caminho. Você está no caminho do mundo, você tem que sair do caminho do mundo e ir para o caminho de Deus. É como o batismo, né? Você morre para o mundo e ressuscita para Deus. Irmão, não dá para ficar na igreja e ter vida dupla. Estou no mundo, estou na igreja. Estou no mundo, estou na igreja. Não dá. Você nunca vai multiplicar tendo uma vida assim. Então, sai do caminho do mundo. Nós precisamos sair do caminho do mundo. E as ovelhas multiplicavam olhando a vara e bebendo água. Então, é importante que você leia a Bíblia todo dia, faça devocional, ore, jejue,
Porque a água vai limpando. A gente vem do mundo contaminada pelos pecados, mas a água purifica as nossas vidas, nos purifica de todo o pecado. Então, em Gênesis 30, de 39 a 43, ele fala, né, e concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou já os cordeiros, expôs as faces do rebanho para os listrados e todo moreno entre o rebanho de Labão, e os pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco, o rebanho não a punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentas. Então, só os fortes aguentam a disciplina da vara. Só os fortes. Os fracos devem ser separados e dar mais água, dar mais pasto, né? Ovelha fraca, você fala, vai pastar. O pasto verde. Lê a Bíblia, ora, se purifica, santifica. O que está acontecendo com essa ovelha? Está em pecado? Não está se alimentando? Não está se purificando? Alguma coisa está acontecendo, está tendo vida dupla, alguma coisa está acontecendo para que a multiplicação não aconteça. A multiplicação tem que acontecer. E aí, a gente vê aqui que não só os rebanhos de Jacó se multiplicaram, mas também ele começou a ter filhos. Então, o primeiro filho de Jacó se chamou Rúben. E o que quer dizer Rúben? Quer dizer aflição. Quem aqui já ficou aflito por ter um filho? Ai, eu não engravido, eu quero engravidar. Ai, estou tentando, e o filho não vem. Ai, que aflição, que aflição. A gente fica aflita, né? Para ter o primeiro filho. Já naquela expectativa. Ai, será que eu vou ter? Ai, será que eu vou ter que adotar? Então, o primeiro filho de Jacó se chamou aflição. O segundo filho se chamou Simeão, que quer dizer desprezado. E muitas vezes nós nos sentimos desprezados. Eu lembro que no começo do meu ministério, eu falava assim, Rairine, eu acho que o apóstolo Marco Tomasi, eu acho que ele despreza a gente, eu acho que ele não confia muito que a gente vai dar em alguma coisa. E a gente estava ainda lá na garagem, né? E tinha umas 30 pessoas, depois passou a 50, depois foi a 70 pessoas, né? Mas assim, o pessoal não botava muita fé que ia dar em alguma coisa tudo aquilo, né? Então, muitas vezes, nós nos sentimos, no nosso ministério, desprezados. É um sentimento que vem quando a gente está com a rede pequenininha. Ai, estou sendo desprezada. Aí no terceiro filho chamou Levi. E aí, Levi significa união. Aí no terceiro você já fala, terceiro. Ai, preciso me unir ao meu líder. Preciso entender a visão. Preciso entender das coisas. Para crescer um pouco mais, né? E aí, Raquel continua chorando, dá-me filhos, senão eu morro, porque ela ainda não tinha filhos, né? E o quinto filho de Jacó se chamou Julgamento, que é julgamento. Porque as pessoas começam a te julgar muitas vezes. Ah, essa pessoa aí só quer aparecer, ou... As pessoas julgam, né, por qualquer motivo.
Qualquer motivo é motivo de te julgar. O sexto filho se chamou Naphtali, que quer dizer grandes lutas. E no ministério a gente tem grandes lutas. E expulsa o demônio, e tira a ovelha do buraco, e a ovelha vai e cai no buraco de novo. Ai, pecou de novo, pastor, o que eu faço? Me ajuda aqui, o demônio não está saindo. Socorro! Ai, e é aquela luta, né? Grandes lutas. Ai, precisa terminar essas salas. Meu Deus, preciso de dinheiro, não tem dinheiro. É uma luta. Oh, Jesus, abençoa a gente. Precisa de um terreno, precisa de um lugar maior, precisa de espaço. Então é sempre cheio de muita luta. Aí no Gad, ela já começa a ficar feliz, né? Afortunada. Você começa já a achar... a rede está crescendo, está se multiplicando, você começa a ficar mais feliz. E aí vem a ser, que quer dizer, feliz sou eu. Realmente, quando você começa a ganhar almas para Jesus, você começa a se sentir feliz. Depois vem o Issacar, que quer dizer meu galardão. Aí tem uma hora que você começa, olha, eu tenho um galardão, porque eu vou levar essa multidão de pessoas para Jesus, e Jesus vai me dar um galardão por causa disso. Depois ela tem uma menina chamada Diná, e finalmente Raquel tem um filho, e ela diz, tirou a vergonha, que é José. José tirou minha vergonha, porque quando você não tem ninguém, você tem uma vergonha. Ai, meu Deus, não tenho ninguém, não ganhei ninguém para Jesus. Ai, Jesus, me ajuda, tira essa vergonha de mim. E o último filho se chamou Benjamim, que é o filho amado. Raquel, antes de morrer, ela coloca o nome de Benoni, mas... que quer dizer filho da minha dor, mas Jacó muda o nome do menino para Benjamim, filho amado ou filho do meu coração. E nós vamos ver aqui o que Jacó fez. Jacó levanta altares e faz voto. Jacó faz um decreto mortal e Raquel morre. Se você ler toda a história, você vai ver que Labão vai atrás de Jacó, porque fala que roubaram os ídolos dele. E aí, Jacó fala assim, não, com quem tiver o seu ídolo, essa pessoa morra. E ele não sabia que os ídolos estavam com Raquel, a sua mulher amada. E ela morre quando tem Benjamim. Então, cuidado com o seu decreto, ele pode ser de vida e ele pode ser de morte. Cuidado com a tua boca, cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você fala. Cuidado. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente pode ser processado, né? Então, tem que tomar cuidado com o que se fala. Jacó se separa do seu sogro, Labão. Então, se separe de pessoas que te fazem mal. Labão roubava Jacó e ele se separou. Tem hora que tem que se separar de pessoas que te fazem mal. Quando multiplicamos, algumas pessoas ficam furiosas e querem nos destruir. E Esaú queria destruir a vida de Jacó e vem até ele com 400 homens. Fala assim, o ódio de uma pessoa pode se multiplicar 400 vezes. E depois esse povo de Esaú deu muito trabalho para o povo de Israel, muito trabalho mesmo. Eles eram, esqueci agora o nome. Lembra? Alguém lembra o nome? Edomitas. Os edomitas foi um inferno na vida de Israel, que são os filhos de Esaú, até que Deus eliminou esse povo,
e você lê a Bíblia, você vai achar a história dos edomitas, foram terríveis contra os filhos de Israel, que é Jacó, né? Os filhos de Jacó. Eles eram uma pedra no caminho do povo de Israel. Jacó muda seu nome para Israel. Alguém aqui tem nome profético? Qual é o seu nome profético? Não? Alguém tem nome profético? Um nome profético? O meu nome profético é Vinha. Vinha de videira, né? Vinha. Se você não tem o nome profético, trata de arrumar o nome profético. O nome profético do pastor Rairini é Davi que derrota Golias com sua adoração. Esse é o nome profético dele. E o meu é Vinha. Vinha. Eu arrumei faz pouco tempo. E o da pastora Cláudia é Ema, que quer dizer mãe. Sabia que Ema quer dizer mãe? Arruma um nome profético para você. Quero ouvir depois o seu nome profético, hein? Depois você me conta. Jacó se arrepende. Gênesis 35, 2 em diante. De 2 a 7. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Você vê que o arrependimento tem que fazer parte de quem quer multiplicar. Vê aí se tem algum pecado oculto, algum pecado a ser confessado, precisa tirar os ídolos da sua vida, vestir uma roupa nova, uma roupa purificada, tirar o pecado mesmo da sua vida. Jacó levanta altares de adoração, Gênesis 35, de 9 em diante. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera, falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Então, irmão, para multiplicar, você precisa levantar altares de adoração, e ser uma pessoa ungida, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser pessoas
cheias do Espírito Santo de Deus, cheias de unção, pessoas que levantam altares de adoração. Adoração tem que fazer parte da sua vida, o arrependimento tem que fazer parte da sua vida, e essas são as coisas que vai fazer você multiplicar. Então você precisa de água, você precisa de pastos verdejantes, você precisa de um cajado que oriente a sua vida, se você tem que ir para a direita, para a esquerda, você tem que obedecer, você tem que se arrepender, se purificar, buscar o Senhor e ser cheio do Espírito Santo de Deus, para multiplicar. Bora multiplicar? Aprendeu como multiplica? Separa as fortes das fracas, as fraquinhas você vai dando água, dando comidinha, para ver se desperta, né? É fraquinha, você tem que fortalecer a ovelha fraca. Não é chutar a ovelha fraca. Sai daqui, ovelha. Não, dá água, dá comida, né? E a ovelha forte, você coloca para multiplicar, porque ela vai multiplicar, olhando para a cruz, olhando para Jesus. Ele morreu para que você fosse salvo, mas não só você, as pessoas que te rodeiam, seu pai, sua mãe, sua irmã. Sua irmã está indo a passos largos para o inferno, seu irmão, seus primos, seus tios. E assim, acho que você não olha muito para a cruz, porque se você olhasse para a cruz, você falaria, meu Deus, preciso salvar essas pessoas, amém? Vamos então agora orar. Quero que você venha aqui, nós vamos orar.